A vingança surpreendente da mendiga que cantou em alemão deixa o milionário atônito. Em meio ao caos dos engarrafamentos, Miriam se destacava nas avenidas de São Paulo. Sua voz ecoava entre os prédios, derretendo os corações apressados, uma mendiga com talento que não se via todo dia. Enquanto ela cantava, o mundo ao seu redor desaparecia. Suas letras profundas, quase poéticas, falavam de dor e esperança, de amores perdidos e sonhos desfeitos. Era difícil acreditar que aquela mulher, envolta em trapos, poderia trazer tanta beleza ao chão quente da cidade. Mas tudo mudou quando Klaus, um milionário arrogante, passou apressado. Olhando para Miriam, ele soltou uma risada escandalosa. Olha só a mendiga tentando se fazer de artista. E gritou, provocando risadas de alguns transeuntes. Eram risadas de desprezo, menosprezo. A cena machucou a alma de Miriam, mas a música continuou. Ela fechou os olhos e deixou sua dor fluir pela canção. A vida de Klaus era de luxo, impérios feitos de dinheiro e poder, mas tudo isso parecia desmoronar. Um esquema financeiro virou um pesadelo e Klaus percebeu que sua fortaleza estava cheia de buracos. O que ele nunca imaginou foi que esse buraco começava a se conectar com o passado sombrio de Miriam, o que aqueles laços misteriosos poderiam significar. Miriam não sabia, mas uma voz sussurrava dentro dela uma mensagem que ela ainda não havia decifrado. Os dias passaram, e Klaus, agora em apuros, retornou àquelas avenidas que outrora ignorara. Ao ouvir a voz de Miriam novamente, algo dentro dele despertou. Era como se cada nota fosse um eco de memórias esquecidas. Ela cantava uma música que, sem ele saber, fazia parte de sua história de família, algo que seu avô cantava em dias de festa, mas que ninguém mais lembrava. O passado agora o cercava. Miriam, por sua vez, lutava com suas próprias feridas. Sabia que precisava encontrar seu lugar em um mundo que frequentemente a ignorava, mas agora havia algo mais. Uma força dentro dela, uma possibilidade de vingança. Por que não expor as hipocrisias desse milionário que ri de mim? Pensou, sentindo o nó na garganta. Havia poder em suas letras, elas eram sua arma. E assim, enquanto os caminhos de Klaus e Miriam se entrelaçavam, um confronto gritava no horizonte. As ruas de São Paulo estavam prestes a testemunhar uma batalha não só de vozes, mas também de verdades ocultas. O passado de Klaus e o presente de Miriam estavam conectados por um crime que jornalistas jamais destinatariam. Miriam sentia a adrenalina subir. O que ela faria com essa descoberta? Expô-lo ou usá-lo como um escudo em sua luta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Os pensamentos de Miriam fervilhavam. Ela estava prestes a transformar a dor em poder, quando de repente a realidade golpeou seu coração como um relâmpago. Enquanto sua mente navegava na possibilidade de expor Klaus, algo impressionante aconteceu. Um grito cortou o ar. Socorro, alguém, por favor. Miriam virou-se rapidamente e viu uma mulher caída no chão logo ali na calçada. Seus olhos estavam arregalados e a dor estampava seu rosto. Era a mesma mulher que dias atrás havia lhe dado um sorriso e um trocado. O coração de Miriam disparou. A multidão olhava, mas ninguém parecia se mover. A mulher estava cercada de pessoas, mas todos apenas observavam impotentes. Klaus apareceu na cena, parando abruptamente quando o grito ecoou em seus ouvidos. Seus olhos se fixaram na mulher caída. O que aconteceu? Questionou, sem saber se deveria se aproximar. Vendo o desespero na cena, ele hesitou, como se a empatia fosse uma nova e estranha sensação para ele. Miriam, por outro lado, não pensou duas vezes. Com um impulso, atravessou a multidão e se agachou ao lado da mulher. Calma, amiga, estão chamando ajuda, falou enquanto pegava a mão da mulher. Mas quando Miriam a tocou, um arrepio percorreu seu corpo. A mulher olhou para ela com olhos que pareciam reconhecer algo além do agora. Era quase como se uma conexão elétrica tivesse sido feita. O mundo ao seu redor começou a girar como se tudo estivesse prestes a entrar em colapso. Então a mulher murmurou, quase inaudível, "Você precisa saber, Klaus, ele." A frase ficou no ar como um eco distante. O olhar de Klaus, que até então parecia indiferente, agora se transformou em um misto de pânico e reconhecimento. As pernas de Miriam tremeram. O que você sabe sobre ele? Ele foi parte do meu passado, um passado que ele tenta esconder. Uma onda de choque atravessou a multidão.
Murmúrios e olhares curiosos se intensificaram. Klaus afinou as sobrancelhas e um desespero brotou em seu olhar. Chega, isso não faz sentido. Ele estava começando a perder o controle, a máscara de desprezo se desfazendo. A mulher, ainda em agonia, fechou os olhos por um instante e, com um esforço, entrelaçou os dedos com os de Miriam. O crime que você não sabe, liga vocês dois. Você tem que descobrir a verdade, é agudo, um legado sombrio. Um silêncio aterrador caiu sobre a cena. Miriam olhou para Klaus, que agora palpitava entre a incredulidade e o medo. Como isso era possível? O que essa mulher estava tentando dizer? Então um carro preto parou abruptamente ao lado da calçada. A porta se abriu com um estalo e um homem de terno entrou na cena. Seu olhar fixo em Klaus, como se já o conhecesse. Temos que ir, Klaus. Eles estão se aproximando. No instante seguinte, Klaus virou-se para Miriam, como se ela fosse a única âncora em meio à tempestade. Mas as palavras que ele queria dizer falharam em sair. E Miriam, com o coração a mil, sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. A reviravolta que a vida dela tomou nunca poderia ter sido prevista. Eu preciso saber a verdade, gritou Miriam, mas Klaus já estava virando as costas, prestes a desaparecer na noite, enquanto a mulher caía em um silêncio sombrio. O que estava por trás daquela declaração? Qual era a relação entre eles e por que Klaus fugia? A cidade pulsava ao redor dela, cheia de segredos e histórias não ditas. E Miriam sabia que sua vingança agora precisava de mais do que palavras. Era hora de investigar. Mas o que exatamente ela descobriria? A dúvida a consumia, enquanto olhava para a mulher caída, cuja vida estava entrelaçada com o enigma de Klaus. O passado, súbito e aterrador, invadia seu presente e Miriam estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido. Miriam observava a mulher caída. O mundo parecia ter parado ao seu redor. As pessoas apenas olhavam e o desespero começava a apertar sua garganta. O que está acontecendo? Pensou enquanto o eco das palavras da mulher ressoava em sua mente. Klaus, por outro lado, estava em choque. Os olhos dele se arregalaram como se uma parte dele quisesse correr, mas outra o mantinha preso ao lugar. A mulher, com a mão de Miriam segurando a sua, parecia perder força. O creme, você não sabe, ela sussurrou e Miriam sentiu uma onda de frio correr pela espinha. Precisa descobrir a verdade, eles. Eles estão vindo atrás de você. O pânico na voz da mulher galvanizou Miriam, enquanto o voo da fumaça de segredos pairava entre eles. Klaus começou a recuar sem saber o que fazer. Então o inesperado aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Cuidado! A multidão virou-se espantada. Uma motocicleta com um homem em velocidade disparou em direção a eles. Ninguém teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O choque fez a mulher cair de novo e Miriam se jogou para o lado, mas não antes de sentir a dor da tela da realidade abrir um buraco em seu coração. Klaus caiu ao chão como um boneco de pano sem vida e a multidão gritou em uníssono. O homem, ainda em cima da moto, parecia não se importar. Ele sumiu na noite, enquanto as pessoas ao redor se aglomeravam horrorizadas. Miriam se arrastou até Klaus, que estava pálido. Klaus, fale comigo! Sua voz estava embargada. As mãos dele tremiam e seus olhos vagueavam pela cena caótica. O que foi isso? Ele murmurou, tentando processar o que aconteceu. A mulher, tensa no chão, sussurrou. Ele veio por você. Não é só um passado qualquer, foi um acidente mortal. As palavras dela explodiam na mente de Miriam. O medo crescia ao perceber que tudo que parecia ser apenas uma história tomou contornos muito mais sombrios. Klaus, olhando para Miriam, pareceu perceber algo que não tinha notado antes. Você sabia de algo, não sabia? A voz dele se tornou um rosnado de desespero. Mas Miriam não sabia, não ainda. Havia tantas perguntas, tantas revelações surgindo na sua cabeça. Eu não sei. Eu prometo que vou descobrir, gritou Miriam, tentando manter a calma. Os murmúrios na multidão aumentavam, choros misturados com gritos. O lado mais sombrio de um legado que eles ainda não entendiam começava a emergir dos escombros. A mulher fechou os olhos e sussurrou, a verdade é mais aterradora do que você imagina. E aos poucos seu corpo foi se rendendo à escuridão. Miriam sentiu um aperto no peito. Isso era mais do que um mistério, era uma maldição e as sombras pelo passado estavam voltando com uma força devastadora. Klaus de repente se ergueu, olhando para Miriam com raiva e espanto. Nós temos que ir antes que mais coisas ruins aconteçam. Ele se virou, mas sua expressão mudou bruscamente quando, em meio à confusão, um familiar entrou na cena. Era um homem que parecia conhecer Klaus. Ele estava na multidão, observando com olhos frios. Um acidente. Não, Klaus, não foi um acidente. Foi um aviso, disse o homem, e a revelação que ele trouxe parecia princípios de um redemoinho de segredos. Miriam olhou entre os dois, choque prendendo sua respiração.
O que essa revelação significava era um alvo ou testemunhas em um jogo muito mais perigoso do que poderiam imaginar. O sentimento de desespero rapidamente substituiu qualquer chance de vingança. A verdade agora era um labirinto e, no fundo, Miriam sabia que ela e Klaus estavam prestes a embarcar numa jornada que mudaria tudo. E assim, na calçada da cidade que nunca dormia, o futuro deles pendia em um fio. O que seria deles agora? Miriam observava a mulher caída. O mundo parecia ter parado ao seu redor. As pessoas apenas olhavam e o desespero começava a apertar sua garganta. O que está acontecendo? Pensou enquanto o eco das palavras da mulher ressoava em sua mente. Klaus, por outro lado, estava em choque. Os olhos dele se arregalaram como se uma parte dele quisesse correr, mas outra o mantinha preso ao lugar. A mulher, com a mão de Miriam segurando a sua, parecia perder força. O creme, você não sabe, ela sussurrou e Miriam sentiu uma onda de frio correr pela espinha. Precisa descobrir a verdade, eles. Eles estão vindo atrás de você. O pânico na voz da mulher galvanizou Miriam, enquanto o voo da fumaça de segredos pairava entre eles. Klaus começou a recuar sem saber o que fazer. Então o inesperado aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Cuidado! A multidão virou-se, espantada. Uma motocicleta com um homem em velocidade disparou em direção a eles. Ninguém teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O choque fez a mulher cair de novo e Miriam se jogou para o lado, mas não antes de sentir a dor da tela da realidade abrir um buraco em seu coração. Klaus caiu ao chão como um boneco de pano sem vida e a multidão gritou em uníssono. O homem, ainda em cima da moto, parecia não se importar. Ele sumiu na noite, enquanto as pessoas ao redor se aglomeravam horrorizadas. Miriam se arrastou até Klaus, que estava pálido. Klaus, fale comigo! Sua voz estava embargada. As mãos dele tremiam e seus olhos vagueavam pela cena caótica. O que foi isso? Ele murmurou, tentando processar o que aconteceu. A mulher, tensa no chão, sussurrou. Ele veio por você. Não é só um passado qualquer. Foi um acidente mortal. As palavras dela explodiam na mente de Miriam. O medo crescia ao perceber que tudo, que parecia ser apenas uma história, tomou contornos muito mais sombrios. Klaus, olhando para Miriam, pareceu perceber algo que não tinha notado antes. Você sabia de algo, não sabia? A voz dele se tornou um rosnado de desespero. Mas Miriam não sabia, não ainda. Havia tantas perguntas, tantas revelações surgindo na sua cabeça. Eu não sei, eu prometo que vou descobrir, gritou Miriam, tentando manter a calma. Os murmúrios na multidão aumentavam, choros misturados com gritos. O lado mais sombrio de um legado que eles ainda não entendiam começava a emergir dos escombros. A mulher fechou os olhos e sussurrou, a verdade é mais aterradora do que você imagina. E aos poucos seu corpo foi se rendendo à escuridão. Miriam sentiu um aperto no peito. Isso era mais do que um mistério, era uma maldição e as sombras do passado estavam voltando com uma força devastadora. Klaus, de repente, se ergueu, olhando para Miriam com raiva e espanto. Nós temos que ir antes que mais coisas ruins aconteçam. Ele se virou, mas sua expressão mudou bruscamente quando, em meio à confusão, um familiar entrou na cena. Era um homem que parecia conhecer Klaus. Ele estava na multidão, observando com olhos frios. Um acidente? Não, Klaus, não foi um acidente. Foi um aviso, disse o homem, e as palavras dele causaram uma onda de choque entre os presentes. Miriam olhou entre os dois, choque prendendo sua respiração. O que essa revelação significava? Era um alvo ou testemunhas em um jogo muito mais perigoso do que poderiam imaginar. O sentimento de desespero rapidamente substituiu qualquer chance de vingança. A verdade agora era um labirinto, e no fundo, Miriam sabia que ela e Klaus estavam prestes a embarcar numa jornada que mudaria tudo. Então, quando pensaram que a tensão não poderia aumentar mais, o homem lançou uma bomba. Klaus, você não pode fugir da sua herança. Você é parte de tudo isso. E Miriam, sem saber, está no coração da história. As palavras dele ecoaram como um trovão. Klaus ficou paralisado. Miriam sentiu o mundo girar. O que você quer dizer com isso? Ela estava assustada e confusa. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem era perturbadora. O que Klaus realmente era. O que a mulher tinha a ver com o passado sombrio que agora os envolvia, e assim, na calçada da cidade que nunca dorme, o futuro deles pendia em um fio. O que seria deles agora? Klaus ficou paralisado. Miriam olhou para o homem que acabara de aparecer, os olhos dele frios como gelo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar, mas a resposta nunca pareceu tão distante. O homem cruzou os braços como se tivesse tudo sob controle. Você vai descobrir a verdade, Klaus. E quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. A multidão estava em choque, as vozes sussurrando em murmúrios confusos. Miriam sentia um nó na garganta.
Havia muita tensão no ar, algo que pulsava como um fio prestes a se romper. Enquanto ela tentava processar as palavras do homem, um calafrio percorreu sua espinha. O que você sabe sobre isso? Ela se atirou, determinada, mas o homem simplesmente sorriu de uma forma que não era nada confortável. Klaus, você não se lembra de quem você realmente é, não é? A declaração dele fez o sangue de Miriam ferver. Como alguém poderia fazer uma acusação tão estrondosa em meio à fatalidade da cena? O desespero tomou conta de Klaus, visivelmente agitado, suas mãos tremiam. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Foi então que a mulher caída lançou uma última olhar, parecendo se esforçar para falar novamente. Klaus, o crime, a verdade, não é o que você imagina. A conexão vai além de você e eu, muito além. O coração de Miriam disparou. O que essa mulher queria dizer? Um novo grito cortou a tensão. Cuidado. E nesse instante, um homem de preto surgiu correndo pela multidão. O olhar dele era de um predador e as pessoas se afastavam apavoradas. No mesmo momento, o homem de terno que informara a Klaus começou a recuar. Temos que sair. Agora, gritou ele tentando puxar Klaus, mas algo em sua expressão entregava que ele também estava com medo. Miriam não tinha ideia do que fazer. O caos se instaurou. O homem de preto foi até a mulher caída e, com um movimento rápido, arremessou algo para o chão. Uma explosão ensurdecedora fez tudo parecer um filme em câmera lenta. O chão vibrou e ciclones de poeira e gritos surgiram em todas as direções. Klaus despencou, coberto por uma nuvem de fumaça, e a multidão virou um mar de pânico. Miriam se atirou na direção dele, o coração acelerado. Klaus! Ela o chamou, mas o som era abafado, quase ignorado. Ele estava deitado, atordoado. O que havia acontecido era uma armadilha. E então, no meio do caos, a mulher caiu em um silêncio absoluto. Ao seu redor, gritos e choros se misturavam. Era como se o tempo tivesse parado. A adrenalina pulsava nas veias de Miriam ao perceber que algo estava muito errado. Ela olhou ao redor buscando respostas e viu que o homem de terno estava segurando um dispositivo, o legado. Precisa ser protegido? Você sabe que é verdade, Klaus? Ele gritava, mas a fumaça abafava suas palavras. Miriam, sem saber o que fazer, saiu do chão e começou a correr em direção a Klaus, mas um novo cenário estava se formando. O homem de preto tinha se aproximado novamente e os olhos dele brilhavam com uma intensidade de fogo. Eu não estou aqui para te machucar, Klaus. Você precisa se lembrar. Ele falou em um tom tão intenso que fez o corpo de Klaus estremecer. E em um instante revelador, Klaus olhou direto nos olhos de Miriam, um lampejo de reconhecimento passando por sua expressão. Miriam, eu não sei quem eu sou. A confissão dele saiu como um grito ensurdecedor. Os pedaços da história deles estavam agora emaranhados, e tudo o que havia acontecido antes subitamente pareciam detalhes irrelevantes. E assim o controle da situação se esvaía, enquanto eles se viam cercados por segredos e revelações. Miriam segurou as mãos dele, desesperada. Eu vou descobrir a verdade, não importa o que aconteça. Mas já era tarde demais. Um grito agudo rasgou o ar e um novo homem, também de preto, surgiu com um olhar que mais parecia um lobo prestes a atacar. Um pânico profundo invadiu Miriam. O que aquela revelação significava? Klaus estava mais perdido do que nunca, mas a mulher no chão. O que ela tinha a ver com aquilo tudo? O futuro se tornava cada vez mais obscuro, enquanto Miriam se perguntava quem realmente era Klaus e como eles estavam conectados. As perguntas se multiplicavam na mente e as sombras do passado agora envolviam não apenas Klaus, mas ela também. Cada resposta que buscavam estava mais próxima, mas cada passo também trazia mais perigos. A cidade pulsava ao redor deles, cheia de segredos nunca revelados. O que viria a seguir? Klaus ficou paralisado. Miriam olhou para o homem que acabara de aparecer, os olhos dele frios como gelo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar, mas a resposta nunca pareceu tão distante. O homem cruzou os braços, como se tivesse tudo sob controle. Você vai descobrir a verdade, Klaus, e quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. A multidão estava em choque, as vozes sussurrando em murmúrios confusos. Miriam sentia um nó na garganta. Havia muita tensão no ar, algo que pulsava como um fio prestes a se romper. Enquanto ela tentava processar as palavras do homem, um calafrio percorreu sua espinha. O que você sabe sobre isso? Ela se atirou determinada. Mas o homem simplesmente sorriu de uma forma que não era nada confortável. Klaus, você não se lembra de quem você realmente é, não é? A declaração dele fez o sangue de Miriam ferver. Como alguém poderia fazer uma acusação tão estrondosa em meio à fatalidade da cena? O desespero tomou conta de Klaus, visivelmente agitado, suas mãos tremiam. Do que você está falando? Isso não faz sentido.
Foi então que a mulher caída lançou um último olhar, parecendo se esforçar para falar novamente. Klaus, o crime, a verdade, não é o que você imagina. A conexão vai além de você e eu. Muito além, o coração de Miriam disparou. O que essa mulher queria dizer? Um novo grito cortou a tensão. Cuidado! E nesse instante, um homem de preto surgiu correndo pela multidão. O olhar dele era de um predador e as pessoas se afastavam apavoradas. No mesmo momento, o homem de terno que informara Klaus começou a recuar. Temos que sair agora. Gritou ele, tentando puxar Klaus, mas algo em sua expressão entregava que ele também estava com medo. Miriam não tinha ideia do que fazer. O caos se instaurou. O homem de preto foi até a mulher caída e, com um movimento rápido, arremessou algo para o chão. Uma explosão ensurdecedora fez tudo parecer um filme em câmera lenta. O chão vibrou e ciclones de poeira e gritos surgiram em todas as direções. Klaus despencou, coberto por uma nuvem de fumaça, e a multidão virou um mar de pânico. Miriam se atirou na direção dele, o coração acelerado. Klaus! Ela o chamou, mas o som era abafado, quase ignorado. Ele estava deitado, atordoado. O que havia acontecido? E então, no meio do caos, a mulher caiu em um silêncio absoluto. Ao seu redor, gritos e choros se misturavam. Era como se o tempo tivesse parado. A adrenalina pulsava nas veias de Miriam ao perceber que algo estava muito errado. Ela olhou ao redor, buscando respostas, e viu que o homem de terno estava segurando um dispositivo. O legado precisa ser protegido. Você sabe que é verdade, Klaus. Ele gritava, mas a fumaça abafava suas palavras. Miriam, sem saber o que fazer, saiu do chão e começou a correr em direção a Klaus, mas um novo cenário estava se formando. O homem de preto tinha se aproximado novamente e os olhos dele brilhavam com uma intensidade de fogo. Eu não estou aqui para te machucar, Klaus. Você precisa se lembrar. Ele falou em um tom tão intenso que fez o corpo de Klaus estremecer. E em um instante revelador, Klaus olhou direto nos olhos de Miriam, um lampejo de reconhecimento passando por sua expressão. Miriam! Eu não sei quem eu sou. A confissão dele saiu como um grito ensurdecedor. Os pedaços da história deles estavam agora emaranhados, e tudo o que havia acontecido antes subitamente parecia irrelevante. E assim o controle da situação se esvaía, enquanto eles se viam cercados por segredos e revelações. Miriam segurou as mãos dele, desesperada. Eu vou descobrir a verdade, não importa o que aconteça. Mas já era tarde demais. Um grito agudo rasgou o ar e um novo homem, também de preto, surgiu com um olhar que mais parecia um lobo prestes a atacar. Um pânico profundo invadiu Miriam. O que aquela revelação significava? Foi então que o homem de terno, em meio ao caos, revelou alucinações de um passado que ninguém imaginava. Klaus, você é filho de quem ninguém esperava. Seu pai não é quem pensa que é. As palavras dele atordoaram todos na cena. O passado de Klaus não era só obscuro, era devastador. A cidade silenciosa parecia aguardar o impacto da revelação. Klaus, agora pálido, olhou para Miriam, questionando tudo o que sabia. O que isso significava para eles? E no meio de toda essa confusão, o que mais estaria por vir? As perguntas continuavam a ecoar em sua mente. A verdade estava mais perto, mas também mais distante do que nunca. O futuro deles agora dependia de uma jornada que mal haviam começado. Klaus ficou paralisado. Miriam olhou para o homem que acabara de aparecer, o olhar dele frio e penetrante. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar, mas a resposta nunca pareceu tão distante. O homem cruzou os braços, como se estivesse segurando um segredo poderoso. Você vai descobrir a verdade, Klaus. E quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. As pessoas ao redor estavam em choque. Murmúrios confundidos se espalharam pela multidão, criando um clima tenso. Miriam sentia o nó na garganta crescer como se estivesse prestes a sufocar. O ar estava pesado, carregado de expectativa. O que esse homem sabia que mudava tudo? Klaus. Você não se lembra de quem você realmente é, não é? As palavras soaram como um golpe na mente de Klaus. Ele parecia estar à beira de um colapso, as mãos tremendo incontrolavelmente. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Ele tentava entender, mas tudo o que conhecia parecia desmoronar. A mulher caída olhou para ele com uma intensidade de dor. Klaus, o crime, a verdade, não é o que você imagina. A conexão vai além de você e eu. Muito além, um sentimento de terrível pânico tomou conta de Miriam. O que essa mulher estava tentando dizer? O coração dela palpitava. Precisava de respostas. Um grito cortou a tensão. Cuidado! Um homem de preto surgiu correndo pela multidão e todos começaram a recuar apavorados. No mesmo momento, o homem de terno começou a puxar Klaus, gritando para ele sair dali. Temos que sair agora.
A adrenalina subiu. Miriam não tinha ideia do que fazer. O caos explodia ao redor deles. O homem de preto se aproximou e, de modo assustador, sussurrou: "Eu não estou aqui para te machucar, Klaus. Você precisa se lembrar." A intensidade na voz dele fez as pernas de Klaus tremerem. E num instante revelador, Klaus olhou bem nos olhos de Miriam, uma luz de reconhecimento se acendendo. "Miriam, eu não sei quem eu sou." Sua voz estava carregada de desespero. Era como se ele estivesse prestes a desmaiar. Foi nesse momento que a mulher no chão fez um esforço imenso para falar. "Klaus, a verdade, ele não é seu pai." As palavras dela caíram como uma bomba. O silêncio foi ensurdecedor. A cidade ao redor parecia ter parado. O que quer que isso significasse, agora tudo estava em risco. A multidão estava em choque. As vozes sussurravam em confusão. Klaus, desorientado, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim ele não era filho de quem pensava que era? O homem de terno, percebendo a gravidade da situação, se virou e acrescentou: "Você não faz ideia do porquê de todos estarem atrás de você. O legado nunca foi só seu, Klaus." Miriam sentia um tremor profundo no peito. O que isso significava para ela? Para eles, o passado de Klaus era um labirinto de mentiras e agora ela estava no meio dele. O homem de preto se aproximou ainda mais. Sua expressão era uma mistura de preocupação e raiva. "Você precisa de proteção, Klaus. Não é só a mulher que está em perigo, você também está." Um novo grito cortou o ar. Naquele instante, uma explosão estourou perto deles e a multidão se dispersou em pânico. Miriam mal conseguia ver. Tudo ficou confuso, gritos, fumaça e sombras. Nesse turbilhão, Klaus perdeu o equilíbrio e caiu batendo a cabeça no chão. "Miriam!" Ele gritou e a voz dele ecoou em seus ouvidos. O caos a envolveu. Ela se jogou na direção dele, mas a fumaça a cercou como um manto pesado. Enquanto se arrastava, sentiu um aperto no coração. "Klaus, não!" Ela gritou, mas o som dela foi engolido pela confusão. E naquele momento, tudo mudou. O homem de terno se virou, revelando um talão de bilhetes com o emblema de uma organização obscura. Ele olhou para o grupo que se aglomerava mais ao fundo e disse: "Temos pouco tempo. Eles estão chegando. Uma verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais." Klaus estava desorientado, a dor fisicamente visível em seu rosto. Miriam agarrou sua mão, tentando se agarrar à única coisa sólida que ainda restava. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu olhar começou a mudar. As revelações desmoronavam seu mundo e a conexão entre eles era mais forte do que nunca. O homem de preto estava desaparecendo na multidão em caos. "Lembre-se do que eu disse, Klaus. Você não é quem pensa que é." E, com isso, ele se foi, deixando Klaus e Miriam sem uma direção clara. O que a mulher queria dizer com aquilo? O que significava ser filho de alguém que não era o pai? A cidade inteira parecia um jogo de xadrez e as peças estavam todas fora do lugar. O futuro deles dependia de uma jornada que ainda nem tinham começado. O tempo corria e Miriam sabia que precisava descobrir a verdade antes que tudo se tornasse uma memória perdida em meio ao caos. Klaus ficou paralisado. Miriam olhou para o homem que acabara de aparecer, o olhar dele frio e penetrante. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar, mas a resposta nunca pareceu tão distante. O homem cruzou os braços como se tivesse tudo sob controle. "Você vai descobrir a verdade, Klaus. E quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás." As pessoas ao redor estavam em choque. Murmúrios confundidos se espalharam pela multidão e a tensão no ar era palpável. Miriam sentia o nó na garganta crescer e algo dentro dela gritava por respostas. Que verdade! Ela se atirou determinada, mas o homem apenas sorriu de uma forma que não prometia nada de bom. "Klaus, você não se lembra de quem você realmente é, não é?" As palavras cortaram como uma lâmina. Klaus parecia desmoronar, as mãos tremendo incontrolavelmente. "Do que você está falando? Isso não faz sentido." Ele tentava processar as informações, mas estava claramente à beira de um colapso emocional. A mulher caída olhou para ele com um olhar meio perdido. "Klaus, o crime, a verdade, não é o que você imagina. A conexão vai além de você e eu. Muito além." O coração de Miriam disparou. O que a mulher estava tentando dizer? O ar em torno deles parecia espesso, carregado de mistério e desespero. Então um grito cortou a tensão. "Cuidado!" Um homem de preto surgiu, correndo pela multidão. O pânico tomou conta de todos. O homem de terno gritou para Klaus: "Temos que sair agora!" E ele começou a puxar Klaus, que estava ainda mais confuso. Miriam sentiu a adrenalina subir em suas veias. Não sabia o que fazer. O homem de preto se aproximou. Sua expressão era uma mistura de preocupação e fúria. "Klaus, você precisa se lembrar de quem é." Ele estava tão intenso, como se soubesse algo profundo. E nesse momento, Klaus olhou fixamente para ele, como se um feixe de luz tivesse acendido dentro dele.
O que você sabe de mim? Perguntou Klaus com a voz trêmula. A mulher no chão fez um esforço monumental para falar, os olhos dela brilhando com uma dor intensa. Klaus, você não deveria estar aqui. Eles estão vindo por você e não é só comigo que você precisa se preocupar. A multidão a observava em um silêncio inquietante enquanto a tensão aumentava. E então ela acrescentou em um sussurro: os deuses não se importam com aqueles que ignoram seu passado. Foi como um soco no estômago. Miriam sentiu suas pernas fraquejarem. Como assim, deuses? O que realmente estava acontecendo? Uma sensação de urgência surgiu e a necessidade de descobrir a verdade pulsava em seu peito. Subitamente, uma explosão ensurdecedora reverberou por todo o lugar. O chão vibrou sob seus pés e as pessoas começaram a gritar e correr. A fumaça começou a invadir o ar, fazendo com que todos se dispersassem em pânico. As luzes ao redor começaram a piscar e a cena se tornou um caos infernal. Klaus caiu ao chão atordoado enquanto Miriam tentava se arrastar até ele. Klaus, fale comigo. A fumaça fazia seus olhos arderem e a dor no peito parecia insuportável. Mas quando ela finalmente alcançou Klaus, algo chocante aconteceu. O homem de preto estava agora em pé, de frente para eles, e um sorriso perturbador se alastrou em seu rosto. Eu não estou aqui apenas para proteger você, Klaus. Estou aqui para acabar com sua maldição de uma vez por todas. As palavras dele cortaram fundo. Klaus olhou para Miriam com um misto de desespero e confusão. O que você quer dizer com isso? Ele estava começando a perder a esperança. E então, como se alguém tivesse puxado um fio invisível, o homem de terno disparou, porque você não é apenas um milionário. Você é o último herdeiro de um legado enterrado. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior, algo que custou vidas. Miriam congelou o que ele estava dizendo. Klaus não era quem pensava ser. A revelação deixou a turma em choque. Um silêncio pesado pairou no ar, como esse homem sabia de tudo isso e o que mais ele não havia dito. Então, quando a fumaça começou a dissipar, um tiro ecoou, quebrando a tensão. Um homem à distância sacou uma arma, mirando diretamente em Klaus. O mundo congelou. Os olhos de Klaus se arregalaram de terror. Não, gritou Miriam, mas a bala já estava em movimento e a cidade inteira parecia parar para assistir ao que aconteceria a seguir. Tudo estava prestes a mudar definitivamente e as consequências seriam devastadoras. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais perigosa. O que significava ser a última peça desse quebra-cabeça, e quando a poeira assentasse, quem ainda estaria em pé? Klaus ficou paralisado. Miriam olhou para o homem que acabara de aparecer, o olhar dele frio e penetrante. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar, mas a resposta nunca pareceu tão distante. O homem cruzou os braços como se tivesse tudo sob controle. Você vai descobrir a verdade, Klaus, e quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. As pessoas ao redor estavam em choque. Murmúrios confundidos se espalharam pela multidão e a tensão no ar era palpável. Miriam sentia o nó na garganta crescer e algo dentro dela gritava por respostas. Que verdade! Ela se atirou, determinada, mas o homem apenas sorriu de uma forma que não prometia nada de bom. Klaus, você não se lembra de quem você realmente é, não é? As palavras cortaram como uma lâmina. Klaus parecia desmoronar, as mãos tremendo incontrolavelmente. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Ele tentava processar as informações, mas estava claramente à beira de um colapso emocional. A mulher caída olhou para ele com um olhar meio perdido. Klaus, o crime, a verdade. Não é o que você imagina. A conexão vai além de você e eu. Muito além, o coração de Miriam disparou, o que a mulher estava tentando dizer. O ar em torno deles parecia espesso, carregado de mistério e desespero. Então um grito cortou a tensão. Cuidado! Um homem de preto surgiu correndo pela multidão. O pânico tomou conta de todos. O homem de terno gritou para Klaus: temos que sair agora. E ele começou a puxar Klaus, que estava ainda mais confuso. Miriam sentiu a adrenalina subir em suas veias. Não sabia o que fazer. O homem de preto se aproximou. Sua expressão era uma mistura de preocupação e fúria. Klaus, você precisa se lembrar de quem é. Ele estava tão intenso, como se soubesse algo profundo. E nesse momento, Klaus olhou fixamente para ele, como se um feixe de luz tivesse acendido dentro dele. O que você sabe de mim? Perguntou Klaus com a voz trêmula. A mulher no chão fez um esforço monumental para falar, os olhos dela brilhando com uma dor intensa. Klaus, você não deveria estar aqui. Eles estão vindo por você e não é só comigo que você precisa se preocupar. A multidão a observava em um silêncio inquietante enquanto a tensão aumentava. E então ela acrescentou em um sussurro: os deuses não se importam com aqueles que ignoram seu passado. Foi como um soco no estômago. Miriam sentiu suas pernas fraquejarem, como assim deuses.
O que realmente estava acontecendo? Uma sensação de urgência surgiu e a necessidade de descobrir a verdade pulsava em seu peito. Subitamente, uma explosão ensurdecedora reverberou por todo o lugar. O chão vibrou sob seus pés e as pessoas começaram a gritar e correr. A fumaça começou a invadir o ar, fazendo com que todos se dispersassem em pânico. As luzes ao redor começaram a piscar e a cena se tornou um caos infernal. Klaus caiu ao chão atordoado enquanto Miriam tentava se arrastar até ele. Klaus, fale comigo. A fumaça fazia seus olhos arderem e a dor no peito parecia insuportável. Mas quando ela finalmente alcançou Klaus, algo chocante aconteceu. O homem de preto estava agora em pé, de frente para eles, e um sorriso perturbador se alastrou em seu rosto. Eu não estou aqui apenas para proteger você, Klaus. Estou aqui para acabar com sua maldição de uma vez por todas. As palavras dele cortaram fundo. Klaus olhou para Miriam com um misto de desespero e confusão. O que você quer dizer com isso? Ele estava começando a perder a esperança. E então, como se alguém tivesse puxado um fio invisível, o homem de terno disparou, porque você não é apenas um milionário. Você é o último herdeiro de um legado enterrado. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior, algo que custou vidas. Miriam congelou o que ele estava dizendo. Klaus não era quem pensava ser. A revelação deixou a turma em choque. Um silêncio pesado pairou no ar. Como esse homem sabia de tudo isso e o que mais ele não havia dito. Então, quando a fumaça começou a dissipar, um tiro ecoou, quebrando a tensão. Um homem à distância sacou uma arma, mirando diretamente em Klaus. O mundo congelou. Os olhos de Klaus se arregalaram de terror. Não! Gritou Miriam, mas a bala já estava em movimento, e a cidade inteira parecia parar para assistir ao que aconteceria a seguir. Tudo estava prestes a mudar definitivamente, e as consequências seriam devastadoras. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais perigosa, o que significava ser a última peça desse quebra-cabeça, e quando a poeira assentasse, quem ainda estaria em pé. Mas não era apenas Klaus que estava em perigo. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem de terno estendeu a mão e, num movimento rápido, puxou um dispositivo de seu bolso. Ele disparou uma luz ofuscante que cortou a multidão e a cena tomou proporções surreais. Miriam, Klaus e todos ao redor foram envolvidos por um brilho intenso e, por um instante, a realidade pareceu se desintegrar. E nesse momento, no centro do caos, Klaus desapareceu. Ele simplesmente sumiu. Os olhares perplexos das pessoas se misturaram ao choque. Onde ele foi? O que apenas aconteceu? Miriam teve um frio na barriga. O que isso significava? O homem de terno olhou ao redor, como se soubesse que o destino deles agora estava em risco. E então, com um sorriso que não revelava nada, ele falou: agora a verdade está apenas começando a se revelar. E você, Miriam, vai ser uma parte fundamental disso. Uma onda de confusão tomou conta dela. Estava em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Enquanto a fumaça se dissipava, ela sabia que a luta mal tinha começado. E a conexão entre ela e Klaus nunca precisou ser mais clara. O mistério estava só começando e Miriam tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso custasse tudo. Klaus estava paralisado, sem saber o que fazer. Miriam olhava fixamente para o homem que acabara de aparecer. Seu olhar era frio e penetrante. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, misturando medo e desespero. O homem cruzou os braços, como se tivesse um domínio absoluto sobre a situação. Você vai descobrir a verdade, Klaus. E quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. A multidão estava em choque, conversas sussurradas e olhares aterrorizados se espalhavam. Miriam sentia um nó na garganta, o coração batendo forte. Que verdade! Ela gritou sem paciência. O homem, com um sorriso enigmático, parecia desfrutar do momento. Klaus, você não se lembra de quem realmente é, não é? Ele estava jogando uma bomba e a atmosfera pesava como chumbo. As mãos de Klaus tremiam, sua expressão de incredulidade era palpável. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Ele lutava para entender, enquanto a ansiedade tomou conta dele. A mulher, caída com dificuldade, olhou para Klaus com um olhar profundo de dor. Klaus, o creme, a verdade, não é o que você imagina. A conexão vai além de você e eu. Muito além, o coração de Miriam disparou. O que você quer dizer? A tensão aumentava a cada segundo. Nesse momento, um grito ecoou: cuidado! Um homem de preto surgiu correndo, as pessoas começaram a entrar em pânico. O homem de terno agarrou Klaus e gritou: temos que sair agora! Ele puxava Klaus, que estava claramente atordoado. Miriam estava paralisada, sentindo uma adrenalina correr por suas veias. Então o homem de preto se aproximou aflito e disse: Klaus, você precisa se lembrar de quem é. Ele estava tão intenso, parecia conhecer segredos profundos.
Klaus o encarou e uma luz de compreensão começou a brilhar em seu olhar. O que você sabe sobre mim? Sua voz carregava a urgência do desconhecido. A mulher no chão, em um esforço hercúleo, sussurrou: Klaus, você não deveria estar aqui. Eles estão vindo por você e não é só por mim. A multidão assistia em silêncio. Então ela completou, quase inaudível: os deuses não se importam com aqueles que ignoram seu passado. As palavras a atingiram como um soco no estômago, o que quer dizer com deuses. O que realmente estava acontecendo, a pressão só aumentava e a necessidade de encontrar respostas queimava dentro de Miriam. Então a cena ficou surreal. Uma explosão reverberou por todo lugar. O chão parecia tremer e as pessoas começaram a gritar e correr. O caos se estabelecia. A fumaça começou a invadir o ar e no meio desse turbilhão, Klaus caiu enquanto Miriam tentava se arrastar até ele. Klaus, fale comigo. Sua voz era perdida em meio à gritaria. Quando finalmente alcançou Klaus, o homem de terno olhou para eles, um brilho estranho nos olhos. Eu não estou aqui apenas para proteger você, Klaus. Estou aqui para acabar com sua maldição de uma vez por todas. As palavras cortaram a tensão no ar. Maldição? Klaus retrucou, sua voz tremia. O que você está falando? E como uma bomba, o homem continuou: você é o último herdeiro de um legado enterrado. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior, algo que custou vidas. Miriam congelou, a confusão a engoliu. A cidade ao redor parecia girar. Klaus não era quem pensava ser. O silêncio pesado tomou conta e então um tiro ecoou, quebrando toda a tensão como um vidro se estilhaçando. As pessoas gritaram e se afastaram de Klaus, que olhou para a direção do disparo com pânico. E foi um instante. O tiro voou e Klaus se encolheu. Um grito desesperado se soltou dos lábios de Miriam. Não! O mundo que conheciam estava se despedaçando. E o homem que havia disparado era alguém que se movia nas sombras, uma figura de um passadelo apenas. A poeira levantou enquanto tudo ao redor deles se tornava um caos infernal. Os olhos de Klaus se arregalaram. Uma onda de desespero o envolveu e ele olhou para Miriam. Eu não quero acabar assim, ele implorou. A dor em sua voz era real. Mas tudo havia mudado. O que antes era uma luta pela vingança, agora tinha se tornado algo completamente inesperado. A luz cintilante da realidade começou a desvanecer. Miriam segurou a mão de Klaus com força. Nós vamos descobrir a verdade, não importa o custo. Uma determinação fervia dentro dela, enquanto as sombras se fechavam ao redor. O que os aguardava no próximo capítulo? E nesse clima de incerteza, o homem de terno sussurrou: a verdade vai te libertar ou te aprisionar para sempre. Com isso, tudo ficou em silêncio e ali no centro do caos, eles perceberam que o final mal havia começado. Mas antes que você desligue essa tela, escute. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esfolhe o botão de like, alimente o algoritmo e faça a magia acontecer. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final insano. O que achou? Como você acha que essa história vai terminar? Se você ama a nossa jornada, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para agir. Vamos juntos nessa aventura.